Fala galera, eu vou fazer um resumão de Cosmo aqui, que eu tô vendo muita gente dando mole, até mesmo o YouTube dando mole em questão de Cosmo, falando, não vou dizer besteira, né, mas se equivocando com algumas informações. Primeira coisa, os Cosmos, eles não alteram seu status principal. Sempre que você pegar um Cosmo Pedra F, ela sempre vai ter ataque em porcentagem e a defesa flat. Isso não vai alterar, o que vai alterar são apenas os subatributos. São esses atributos que tem a barra azul embaixo. Da mesma forma que a pedra Stone vai ter sempre o ataque cósmico, a pedra C sempre vai ter o status cósmico em porcentagem e a defesa cósmica flat. Essas runas são excelentes para cavaleiros que tenham S em ataque, S ou A em ataque. Porque acontece, como elas têm um status S em ataque, normalmente elas não têm os outros atributos como defesa e cosmo defesa muito bons. Por exemplo, o que eu vejo muita gente falando aí, procura porcentagem, só vale runa de porcentagem. Galera, olha só. Eu tenho por exemplo, vou pegar aqui o Camus, né? O Camus ele tem 227 de Cosmo Defense. Defesa cósmica, não, desculpa, defesa física. 1% de defesa física é 2.27. Desculpa, 2.27. Se eu tenho um Cosmo que ele me dá 7 ou 10 de defesa, vai ser muito melhor do que eu ter uma porcentagem de 1%, que já é algo bem acima do que eu normalmente te vejo. Eu vou pegar uma runa S minha aqui, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho alguma que tenha Cosmo Defense. Aqui, defesa física. Ela dá 0.92. Isso quer dizer, é menos do que 1%. Então ela vai dar muito menos do que se eu tivesse uma de defesa flat. Lógico, você vai procurar seu status principal como Cosmo Ataque em porcentagem. Essa runa, esse Cosmo, por exemplo, ele está no nível 4, ele está me dando 6.15 de Cosmo Ataque e 21% de defesa flat. Muito mais do que 1% que daria, ou até mesmo muito mais do que os 6%. Se ao invés de Cosmo Ataque fosse porcentagem, eu daria 6%, que daria 6 ponto alguma coisa de defesa. O 21 fixo é muito maior do que eu teria de defesa. Então, cara, primeiro você vê seu cavaleiro, qual é o status do seu cavaleiro antes de você procurar desesperadamente o status em porcentagem. Outra coisa, o efeito crítico. Essa runa aqui, por exemplo, da lança-chamas, ela tem um ataque flat e ela tem efeito crítico em porcentagem. O efeito crítico é um status em porcentagem, da mesma forma que o nível físico que está nesse Cosmo S é flat. Ele não altera, ele sempre vai ser porcentagem no efeito crítico e sempre nível crítico é flat. O nível crítico define a taxa crítica e a porcentagem de efeito define o dano que vai ser causado. Essa runa sempre vai ter ataque flat e porcentagem de efeito crítico, só alterando a quantidade inicial pelo rank dela. Da mesma forma que a Olhos de Águia vai ter sempre o dano crítico e dano cósmico em porcentagem e o ataque cósmico em flat. Isso não vai alterar. Basicamente são esses 4 tipos de runa de Cosmo que nós temos disponível no momento. Agora vamos para as lunares. As lunares são até mais interessantes. Desculpa, esqueci de comentar que elas têm um atributo quando você coloca 3. Por exemplo, as pedras, elas têm 10% do seu ataque, né? 10% do ataque físico com a pedra física e 10% do ataque cósmico com a pedra cósmica. Já as duas de baixo, elas têm 10% de vida. São melhores para você usar em um cavaleiro de rank B ou um cavaleiro que dependa muito da taxa crítica. Mas assim, eu prefiro usar em um cavaleiro de rank B,
Porque normalmente cavaleiros têm rank B de ataque, eles têm rank mais alto de vida. Ou, sei lá, se eu tenho um cavaleiro de rank A, que ele tem um rank bom de vida, vale a pena ser usado também. Agora vamos para as lunares. Deixa eu recusar esse camarada aqui. Lunar. A tenacidade é a mais utilizada, porque hoje em dia os cavaleiros de dano físico são muito mais fortes do que os cavaleiros de dano cósmico, os que tem disponível no momento. Por exemplo, essa runa aqui, ela tá no nível 1. Eu acho que eu devo ter alguma dela no nível 4, vou mostrar pra vocês quanto que ela vai dar de porcentagem. Deixa eu procurar aqui. O cavaleiro meu deve ter. Tá, não tem aqui, eu vou dar uma upada nela aqui agora então pra vocês verem. Essa aqui é uma S, ela tá dando 3%, né? Eu vou botar ela pra aumentar o rank dela. Lembrando que sempre que você for aumentar, aumenta até o 4. Ah, vou aumentar agora, aumenta até o nível 4, por quê? Quando você upa ela até o nível 4, ela ganha mais um subatributo. No caso aqui eu ganhei defesa física, olha que beleza. Uma runa de defesa física, eu ganhei defesa física e ganhei 1000. E foi para 1120 de PV flat. Cara, é uma porcentagem muito boa, principalmente se você tiver um cavaleiro que seja rank C de vida, porque se você tiver 4 delas vai ficar muito bom. E ela tá tendo 5.6 de defesa. Como eu volto a repetir, ainda assim é menos do que a defesa flat que a outra runa me dava, se eu botar ela num cavaleiro que tem a defesa C. Então às vezes não vale muito a pena você correr atrás de defesa porcentagem. Nesse caso aqui é com o Aldebaran deve até valer bem a pena. Apesar que eu tô vendo aqui que tá dando 12% de defesa. 12% de defesa física. O Aldebaran que tem 300 de defesa, o rank dele é A de defesa física, acaba sendo valendo muito a pena. Mas pro Camus não valeria tanto a pena assim. Vamos lá, continuando as lunares. Ela dá 10% de vida. Como ela já dá 1000 e pouco de vida, ela acaba dando uma sobrevivência muito boa pro seu cavaleiro. Mas eu ainda acho mais viável para um cavaleiro que tem rank baixo de vida utilizar uma runa como um cosmo com uma dupla defesa. Porque ela dá o status flat, essa aqui pode ver que não está nem upada, já está dando 25 de defesa. A velocidade também é sempre flat, que tem subatributos. Em um cavaleiro mais fraco, essa defesa seria muito mais viável do que a porcentagem. Eu não sei, depois eu vou upar essa aqui pra gente dar uma olhada. Vamos ver quanto que ela vai me dar de defesa. Aqui, vou pegar até o 4. Ela tá dando 47. Eu não sei se seria tão viável assim, mas são 4 dela, né? Daria uns 100 e pouco de defesa. Talvez para um cavaleiro de rank C vale a pena. Agora a gente tem a Florence, que é vida e defesa em porcentagem cósmica. No momento, como a gente não tem muito cavaleiro de ataque cósmico com dano muito alto, acho que o melhor de todos até agora que eu consegui ver é o Camus de Aquário, que é S. Mas não tem muito cavaleiro de dano cósmico que vai te matar com uma porrada. Eu no momento não estou usando nenhum cavaleiro com essa Florence. A Ceia. Ceia é bem interessante ela, porque ela aumenta seu acerto de status. O que é acerto de status? É a porcentagem que você vai ter para causar um efeito maléfico, né? Um negativo no oponente. No caso aqui, essa tá no Camus. Meu Camus está com 29 de efeito status. Por quê? Porque ele precisa muito de efeito negativo para poder congelar, principalmente na 2, que é 40%, mais o efeito status. Ela dá um status de PV flat, como eu falei, que o rank dele de HP é muito baixo, então
o PV flat ajuda muito e o acerto de status também ajuda muito. Aqui vocês podem ver que ela está toda em porcentagem, né? E eu acabei de falar de todas as lunares, bem resumido, bem rápido. Elas dão 10% de vida, o que é legal, porque você precisa de vida para se manter seu cavaleiro em campo. É bem interessante, principalmente para Camus, é quase que obrigatório no momento com as runas com os cosmos que nós temos disponível, a ceia é quase que obrigatória para ele. Vamos para a próxima, que é as estreladas. Nós temos a Lua Nova, que ela tem defesa física, flat e velocidade. Velocidade sempre vai ser flat, não tem velocidade de porcentagem. Ela dá muita velocidade. Ela não é para o cavaleiro que seja mais lento, que você precisa combar de alguma forma, que ela dá mais 20 de bônus de velocidade. É mais para você tentar combar o seu time. A cura, livro da cura. Essa aqui é basicamente para todo curandeiro, é obrigatório. Ela dá porcentagem de cura e ataque e cosmo ataque. Quase todo mundo que cura por cosmo ataque. Então é flat por quê? Porque como normalmente o cavaleiro que cura, ele é um cavaleiro mais tanque. Então ele não tem um cosmo ataque S. Ele vai ter um cosmo ataque B, C ou até mesmo A. Então ele precisa que esse cosmo ataque aumente. E se você botar porcentagem de um cavaleiro que tem cosmo ataque C, não vai aumentar muito. E a porcentagem de cura é o dano que é a cura que vai causar. Agora vamos para lealdade. Lealdade vai dar nível crítico. Nível crítico sempre vai ser em flat, porque é um status que define quanto de crítico você vai dar. Excelente para Shura, esses cavaleiros assim. Cartas dão porcentagem de status, acerto e resistência, que é o que faz você não tomar o negativo. Também dá porcentagem, é muito boa para o cavaleiro que eu estou usando. E os lendários, basicamente, é só você ler que lá está escrito todas as habilidades dele. Eu não vou passar de uma por uma. Espero ter ajudado bastante. Valeu, tchau, fui.